E aí, pessoal, boa noite. Boa noite. Hoje, e aí, Rincon, tudo bem? Bom. Hoje aqui teve uma mudancinha, né? Sempre aquele plano B quando dá algum probleminha. O Fredson, o professor Fredson, ele teve um probleminha pessoal, precisou resolver e hoje estamos aqui com o André Rincon, que também tem conhecimento bastante, né, na área de gerência de projetos, gestão de projetos em si, certo, Sim, André? a gente sempre está aparecendo lá nos fóruns, né, no Camilo, no ambiente lá, na área de qualidade e agora em gerência de projeto. Sempre está meu nome lá, eu existo aqui. Isso não aí, não pessoal. são só letras, pessoa também. Isso aí, pessoal. O André existe, está aqui para provar e comprovar. E lembrando, estamos aqui também ao vivo no chat. Qualquer participação sempre muito bem-vinda, principalmente quando tem questionamentos bacanas, igual houve na aula passada. Falando em aula passada, a gente tem aquela tradicional revisão antes de entrar no assunto da aula de hoje. Vamos lá, André? Vamos lá. Primeiramente, pessoal, a revisãozinha. A gente falou sobre maturidade em gerência de projetos. A maturidade em si, pessoal, nós vimos que ela tem a capacidade, ela permite que o projeto ele seja levado mais a sério, sempre com mais rigor, com mais qualidade, reduzindo custos e melhorando sempre as questões a respeito de prazo, eficiência e eficácia da execução, planejamento e controle, em todas as fases em si do projeto. Para se alcançar a maturidade, aí tem vários problemas, vários tipos de situações que são necessárias serem cumpridas. A gente viu lá, por exemplo, pegando um pouquinho do assunto da aula anterior, a gente viu que tem vários níveis de maturidade. Tem o processo, falando de processo, né, não de pessoas maduras e imaduras, mas processos. Tem lá processo maduro, processo imaturo e tem os institucionalizados. Os maduros são aqueles que as pessoas querem alcançar, processos eficientes, que sabem quando fazer, como fazer, que sempre tem meios para medir se esses processos estão adequados. Os imaturos é aqueles que são o chavão, né? A gente sente que está sendo sempre apagando incêndio. É um processo feito sem qualidade, sem controle, feito nas coxas, como diz a frase bem coloquial, bem chula mesmo. E tem também o processo que ele é institucionalizado, que aí já é aquela fase que toda organização, todo gerente de projeto deseja alcançar. É quando os processos estão tão maduros que você pode copiar, replicar, melhorar os processos e implantar em toda a organização. Segundo item aí do slide, pessoal, ainda dentro da revisão, modelos de maturidades. A gente viu que para saber se está ou não dentro do que se espera, a gente precisa aplicar algum tipo de técnica ou métrica para avaliar os seus processos, saber se eles estão dentro de um padrão esperado ou se não estão, como fazer para chegar a esse tipo de nível. A gente viu que tem os modelos de maturidade que servem exatamente para isso, possibilitar a medição, levantar dados para ter métricas para avaliar os seus processos. E aí já o terceiro item do slide, níveis de maturidades, que a gente viu lá, dependendo do modelo, tem vários níveis. Alguns tem 4, outros 5 níveis, e você vai crescendo ou não de acordo com o modelo adotado para medir sua maturidade. Vamos, algum detalhezinho sobre isso, André? Você sempre tem palpite bacana sobre isso. Só acrescentando aí a questão dos níveis de maturidade, né? A gente tem o CMMI, que vai trabalhar aí a questão da análise de maturidade, né, em uma organização, como o Marcos estava falando aqui dos modelos de maturidade. E por que a gente trabalha aí gerência de projeto, né, com uma coisa à parte, uma disciplina à parte? Pela importância dela. Ela é uma área dentro do CMMI, né, que vocês viram isso aí, é uma das áreas, o CMMI tem 20 e poucas, mas a gente tem que trabalhar essa maturidade de forma bem detalhada, porque gerenciar projeto é uma coisa muito importante dentro do contexto da engenharia de software, né, do desenvolvimento de software como um todo. Então a gente vai ver hoje aqui, né, que a gente tem visto durante toda a disciplina, a questão dessas metodologias e como que a gente faz para construir um processo de gerência de projeto que consiga aí atingir um nível de maturidade adequado, né? Então a gente não pode simplesmente gerenciar projeto de qualquer jeito. A gente tem que fazer o gerenciamento com um processo que nos permita atingir um nível de maturidade
para que a gente consiga aí a qualidade necessária nos nossos projetos. É isso aí, é o homem da qualidade. E agora, voltando aqui no slide, o slide comenta alguns modelos de maturidade. Já dando palhinha ao que o André comentou, o CMMI. Que ele é composto de vários níveis, né? E tem também aquela divisãozinha, o estático ou o contínuo. O estático, ele leva em consideração a aplicação completa dos níveis e você vai galgando os degraus, né? Os degraus dos níveis de acordo com o seu progresso dentro do modelo. O contínuo, ele já avalia isoladamente cada processo e cada processo pode estar em um nível separado. Sim. Da mesma forma, também você pode avaliar apenas alguns departamentos dentro da organização e cada departamento pode estar dentro de um nível dentro do nível do CMMI, tratando-se de maturidade. Por exemplo, o setor de TI dentro da sua organização, ele pode estar no nível 2. Já o setor de financeiro ou folha de pagamento pode estar no nível 3 ou no nível 1. Depende de como eles desenvolvem o processo e como você aplica todos os questionários e formulários para ter dados para medir a maturidade existente dentro dos processos, nos processos de cada um dos departamentos. Então a gente tem ali no contínuo, pode existir vários setores ou vários processos que estão em um nível ou em outro. Sim. E aí cada um tem a sua elevação, seu degrau. Cada um é avaliado de uma forma, né, independentemente. Aí você pode ter um setor que está com um nível de maturidade em gerência de projeto e o outro setor que está com um nível bem abaixo. Isso poderia, pegando um setor de TI, poderia dividir até quem faz a análise, o pessoal que faz o desenvolvimento, cada um está em um nível diferente. E a ideia não é detectar um nível diferente, é obter métricas para poder elevar o nível de maturidade e o desempenho e todo o modelo de processo de execução existente dentro da organização. A gente viu vários modelos na aula anterior. Também tem aí o PMMM, que ele também tem 5 níveis que representam etapas de desenvolvimento de uma organização. Esse aqui é interessante, eu lembro do benchmarking, que é o nível 4 do PMMM. O interessante desse modelo é que o benchmark ele permite que você compare a maturidade existente nos seus processos com a maturidade existente em outras organizações. Não só a maturidade, mas como está o andamento dos seus processos em relação a outras organizações. Sim. E aí, no nível mais acima, é como melhorar continuamente cada um desses processos. É ter uma visão, né, externa, não só aquela visão interna de como que está a coisa dentro da sua empresa, mas ter uma visão de como que isso é feito fora e conseguir trazer as melhores práticas para a sua organização. Opa, melhores práticas sempre muito interessante. Isso aí, vamos então aos objetivos da aula de hoje, pessoal. Primeiro objetivo, entender as metodologias mais conhecidas na gerência de projetos. Como eu comecei a dar um pouco da pista aí do que a gente ia falar na revisão, né? Então a gente vem falando aí de várias técnicas e pontos importantes da gerência de projeto. Chegamos no CMM lá, falamos que tem uma área lá que é gerência de projeto, você já conhecia isso também da disciplina de qualidade. E agora a gente vai entender e conhecer a importância da gente criar uma boa metodologia para a gerência de projeto. Então, existem técnicas já internacionalmente conhecidas, existem definições aí importantes para que a gente construa a nossa metodologia, né? Então, é isso que a gente vai se propor a conversar aqui nessa aula. Isso aí. Aqui, pegando aqui, entender as metodologias mais conhecidas. Que nós abordamos bastante, inclusive em 3 teleaulas, fração de 3 aulas em si, foi o PMBOK, que é uma metodologia bem difundida no mundo. São mais de 250 mil pessoas que fazem uso constante dessa técnica em organizações respeitadas. Sim, é a mais difundida, né? É o top. Quando fala em gerência de projeto, tem que falar de PMBOK, não tem jeito, né? E a gente vai citar mais algumas coisas aí para a gente acrescentar junto ao PMBOK e a gerência de projetos. Certo. E o segundo assunto, o segundo objetivo da teleaula de hoje, conhecer as ferramentas para a gerência de projetos. Já estão até inclusive, o Gilmar está perguntando aqui sobre ferramentas de apoio no chat.
Vamos chegar lá, Gilmar. Já já a gente fala um pouquinho de ferramentas que são utilizadas para apoiar a gerência de projetos. E no final eu quero falar uma coisa sobre ferramenta, Marcos, você não me deixe esquecer, pelo amor de Deus. Se esquecer hoje, né? Não tem, eu vou falar no fórum, mas eu quero falar hoje uma coisa importante sobre ferramenta. A gente está falando de gerência de projeto, a gente fica muito preocupado com ferramenta, ansioso por ferramenta. E ferramenta não é bem isso, a gente precisa entender o lugar dela, tá? Botar ela no lugar dela. Mas vamos lá, vamos ver se eu lembro lá ou você lembra. Então, vamos chegar lá. Pessoal, introduçãozinha, assunto mesmo de hoje. Gerenciar projetos sem uma metodologia definida é uma tarefa árdua e geralmente leva ao fracasso dos projetos. Isso aqui, André, é algo bem importante. Você já deu pista que leva exatamente a isso aqui. Eu acredito que eu já peguei o gancho do que você vai falar. Mas é o seguinte, pessoal. Sem metodologia, não tem como desenvolver projeto. Você vai nadar e nem chega perto da praia, porque não tem como executar nada. Projeto morre antes de chegar na praia. Nem aquela história, não é na praia que morre, é bem antes. Projeto, pessoal, pequeno, você consegue executar. Só que fora de prazo, gasta mais tempo do que precisa, não chega ao que você estava esperando. Às vezes você planeja uma coisa e chega em outro resultado. Por quê? Sem metodologia. Sim. Existindo metodologia, primeira coisa, você vai documentar tudo que precisa. Você vai ter objetivo traçado para executar. Você tem meta, algo onde você quer chegar. Metodologia vai organizar tudo para que você chegue nos seus objetivos, cumprindo os prazos estipulados, sem furar o orçamento ou tendo condições de analisar se o seu projeto é ou não viável. Às vezes ele não é viável, você só tem noção disso se planejar, organizar, documentar tudo que é necessário. Portanto, pessoal, metodologia para desenvolver projetos é fundamental. Sem isso, não tente executar nada. André, frase que o Fredson sempre gosta de dizer. Deu um branco agora? Não, mas é coisa. É que o Fredson que fala, então não deve ser muito importante. Brincadeira. Não, é sim, muito importante. Aquela história. Sim, falando de riscos. Se você não quer correr riscos, não desenvolva projetos. Mas isso por quê? Claro, desenvolvendo projetos com metodologia, você vai ter risco. Mas o risco é tratado. Lembra lá do PMBOK? Tem uma área de conhecimento exclusiva para tratar de riscos. Como contornar, como prever, como analisar diversos cenários para contornar a situação e chegar no objetivo traçado. A ideia é trabalhar com risco calculado. Risco tem qualquer coisa que você vai fazer, né? Até para andar de avião, aí a gente sempre sabe que tem um risco. Qualquer coisa, não tem jeito, vai ter um risco. Então a gente faz uma metodologia para a gente diminuir isso aí, tentar minimizar esse problema. Outra coisa sobre metodologia, a importância dela. Veja bem, se eu faço um projeto sozinho, né? Só eu, Solamio, equipe, e não tem mais ninguém para me perguntar nada, eu sou o gerente, o analista, o desenvolvedor, né? Um microprojeto, se eu faço sem metodologia, pode até dar certo. Tá? Pode ser que dê certo, porque você se controla, você sabe muito bem aquilo que você quer, você não precisa comunicar com ninguém. Juntou duas pessoas que já não se falam o dia inteiro, porque um trabalha num horário, o outro no outro, já acabou. Né? Então você já começa a ter uma equipe, já começa a ter problema de comunicação, problema de horário. Juntou, né? Aí vai aumentando, 10, 20, 30, 100, 500, se for um projeto muito grande, 1000 pessoas, sem metodologia não dá. Fracasso garantido aí para você, for tentar fazer um gerenciamento de um projeto sem metodologia, que envolva uma equipe, que envolva coisas maiores do que qualquer um desenvolvimento pequeno que você esteja fazendo sozinho. Vamos lá para o próximo? Vamos lá, estava aqui respondendo o pessoal do fórum, estão participativos, inclusive já deram até pitaco aqui no branco que eu tive. Isso aí, pessoal, vamos lá. Continuando aqui, pessoal, próximo slide, ele fala sobre metodologias ainda. Processo geral para realizar atividades. A gente viu lá, principalmente abordando o assunto do PMBOK, que ele tem processos diversos que tratam cada assunto pontualmente. Então, cada um sendo pontualmente tratado, a gente acaba tendo o geral abordado e tratado para ter sempre
o melhor caminho a seguir. Sim. O feijãozinho com arroz está ali para indicar o caminho. Sempre muito bem organizado. Como está falando no slide, é um processo geral, né, para realizar a atividade. Metodologia é isso. Então, você tem lá uma noção, uma ideia, um caminho do que fazer, né? Então, você pega aquilo e vai instanciar para a sua organização, para o seu projeto e vai desenvolver baseado em uma certa metodologia. Essa que é a ideia básica. Um outro ponto aí que está no slide sobre metodologia é que é um conjunto de modelos, né, e formas necessários em parte específica dos processos. Ou seja, eu estou pegando aqui um conjunto grande, né, de coisas aí que eu tenho que fazer, vou restringir esse conjunto de coisas em partes menores para eu atacar, para eu direcionar a minha atividade. É basicamente isso que a gente tem que se preocupar na hora de desenvolver e de utilizar uma metodologia. Isso. Também, André, lembrando que a metodologia, por exemplo, o PMBOK ali, quando você compra o guia mesmo do PMBOK, das melhores práticas, você recebe um livro bem grande e tem lá diversos formulários padrões que servem de modelo para você fazer avaliações, preencher e já dar o caminho mais ou menos preenchido, a ser percorrido. Sim. Para gerenciar os projetos em si. Isso de maneira geral. Claro, cabe a você fazer adaptações para a sua realidade. Sim. Isso é uma premissa importante que quando você domina o assunto ali, o linguajar mesmo, o vocabulário do PMBOK, você consegue fazer adaptações para a sua realidade de maneira conveniente, de maneira adequada. Aquela velha história. Tem inclusive na apostila, pessoal. O médico ele tem lá o seu linguajar que a gente não consegue entender, inclusive a letra. O advogado tem o advoguês, né? O pessoal também de gerência de projetos também tem o seu vocabulário, também tem os seus termos técnicos que ele consegue sempre se entender um com o outro, de maneira conveniente. Sim, dentro daquilo que está especificado na metodologia, né? Exato. Só eu vi uma pergunta aqui enquanto o Marco estava falando sobre a questão do Scrum, né? Perguntando se o Scrum é uma metodologia, se é uma ferramenta de gerência de projeto. Ele não é uma ferramenta. O Scrum é um método, né? Metodologia. É bom a gente entender essa questão de método e metodologia, né? Metodologia é o estudo de um método, né? Então o Scrum é um método de gerência de projeto. Metodologia foi o estudo que se foi feito para conseguir chegar a esse método, né? Mas ele não é uma ferramenta, é um método para gerenciamento de projeto, um método ágil, inclusive. Vamos lá. Sim, a gente está falando por que usar isso, aquilo, outro. Vamos ver, então, os motivos reais para utilizar metodologias em gerenciamento de projetos. Primeiro dele, permite que novos gerentes de projetos acessem ferramentas para gerenciar seus projetos. Aqui, André, eu acho que nem precisa chegar ao final da aula para falar do que aquele assunto lá seu. Das ferramentas? Das ferramentas. Eu acho que já cabe aqui, se for o que eu imaginei. Não, a questão das ferramentas aqui, que eu quero deixar bem claro quando a gente fala de metodologia e ferramenta, é mostrar o versus aí, né? Tem um versus nesse negócio. Não é simplesmente achar que as duas estão andando bonitinho e tacar dentro da empresa e começar a usar. Eu não posso simplesmente comprar uma ferramenta qualquer, um project, um dot project que a gente vai falar aqui, ou uma ferramenta qualquer que você queira e jogar dentro da empresa sem definir uma metodologia, né? Por quê? Porque senão a gente vai correr o risco de chegar a criar uma metodologia e ter uma ferramenta lá dentro que não se conversa. É aquela brincadeira assim, eu tenho um martelo, então todo problema que tem que ter na minha empresa tem que ser parecido com um prego. Não é bem assim, né? Então a gente às vezes tem prego, a gente tem parafuso, a gente tem porca, eu tenho que ter as várias ferramentas para conseguir mexer com cada um desses problemas. Metodologia e ferramenta nesse contexto é a mesma coisa. A minha empresa tem um certo tipo de problemas para gerenciar projeto, tem uma série de contextos diferentes da empresa do meu vizinho, e essa ferramenta só vai chegar para integrar essa minha metodologia se a minha metodologia já existir. Eu não posso comprar a ferramenta e depois adequar a minha empresa a isso. Senão vai acontecer o que está aí no slide, né? A questão do como é que vai ser o acesso do gerente de projeto a essas informações se eu taco simplesmente uma ferramenta lá e ele chega, não sabe muito bem como usar, como é que isso está documentado. Então, primeiro, eu crio a metodologia, escrevo tudo, documento, testo ela e verifico aonde as ferramentas vão completar essa metodologia. Aí, quando eu tiver esse casamento de metodologia e ferramenta muito bem feito,
aí eu vou conseguir entender melhor como que isso vai funcionar. Por exemplo, o gerente de projeto lá vai chegar na minha empresa, ele já conhece a metodologia, já sabe como que a ferramenta está encaixada lá dentro, e aí ele vai conseguir trabalhar e ter acesso às informações da forma mais correta. Era isso que eu queria falar. Não, e muito bem encaixado. Beleza. Pessoal, o que o André está falando aqui, conhecer a metodologia vai permitir que você consiga utilizar as ferramentas, fazer o melhor uso das ferramentas, sempre beneficiando a organização. O objetivo da ferramenta não é atividade fim. A ferramenta é um ponto de apoio para que você alcance a atividade fim de melhor maneira possível. É aquela história. Tem como eu utilizar o Word sem eu saber digitar texto, sem eu conhecer o português? Não tem. Sem conhecer o processo de digitação? O processo de digitação? Não tem. Então, conhecer a metodologia de gerenciamento de projetos permite que você use as ferramentas existentes da melhor maneira possível. Justamente. Certo? O segundo item aí do slide, pessoal, padronizar a forma pela qual a organização gerencia os seus projetos. Imagina aqui, o André gosta de Scrum, já vou falando logo. Comentaram aqui no fórum, mas ele é fã do Scrum. Eu já gosto de XP. Aí já pensou... Não é o sistema operacional. Não, não é o sistema operacional, mas dá para usar bastante, XP e Scrum. Só que tem gente que gosta de algo bem mais complexo, bem mais documentado. Sim. Aí não dá para conversar, não é? Aí fica difícil, né? Mas os métodos ágeis com Scrum vai bem, mas outro talvez não dê para conversar. Imagina a mesma organização utilizando lá modelos ágeis e alguma outra metodologia, que eu não vou citar o nome, vai que tem gente que gosta, né? Alguma outra metodologia que exige um grande número de documentação. Aí não dá certo. Sim, então quando você padroniza essa metodologia, né? Então eu crio a metodologia para padronizar, é para que todo mundo converse, né? Aquele exemplo que ele estava falando lá do médico, do advogado, cada um tem sua língua. Criei minha metodologia de gerenciamento de projeto, todo mundo vai conversar, todo mundo vai se entender. Morreu um cara hoje, chegou um gerente novo e a partir dali ele já toca o barco. Ou se não morreu, mas né, mudou de empresa, aí, vamos colocar uma coisa menos trágica, o cara simplesmente mudou de empresa ou precisou contratar alguém novo para gerenciar, ajudar ali na gestão, pronto, ele já entende, já consegue ler a metodologia e a partir dali ele segue. Se cada um que chega na empresa chega com a sua ideia e faz do seu jeito, vira um Deus nos acuda. Tá? Então é por isso que a gente cria a metodologia, para que todo mundo se entenda e fique no mesmo rumo. Isso. Pelo menos falando a mesma língua, né? E se entendendo. Então, a ideia da metodologia aplicada dentro da organização é padronizar as coisas. Chega ali um pessoal, um novato, todo mundo está conversando a mesma língua, ele vai acabar pegando a cultura da organização e rapidamente vai se adaptar. E detalhe, se ele já conhecer a metodologia, ele já chega em casa. Sim. Certo? E ainda mais sendo uma metodologia que é difundida, tão difundida mundialmente. Então, tanto aqui na Europa, nos Estados Unidos, ele pode vir a usar ou trabalhar com pessoas que fazem uso de, por exemplo, da metodologia do PMBOK, Sim. que é difundido mundialmente, certo? Certo. Vamos ver aqui alguns gráficos, pessoal. Ele não é muito novo, mas um gráfico atualizado desse não será tão diferente. Pessoal, aqui o gráfico ele demonstra o quanto as pessoas utilizam, que é uma boa notícia da área. Por exemplo, porcentagem de organizações que citaram o item. Está aqui, pessoal. Quem faz uso de gerenciamento de projetos com planejamento. Sempre não, mas a maior parte, 28%, é o pessoal de tecnologia da informação. Por isso que, por exemplo, o PMBOK é tão difundido dentro da área de TI. E não é por acaso, né, as grandes organizações, IBM, Microsoft, sempre estão nas pontas das grandes empresas, não é à toa, né? Fazem bom gerenciamento dos seus projetos. Lógico, utilizando metodologias Sim. que vão beneficiar todos os seus processos. Nossa área, assim, a gente pode até considerar que ela é meio nova, né? Uma ciência meio nova, assim, então, ainda mais desenvolver software, se a gente trouxer aí, sei lá, na década de 70 com os cartões perfurados, mas a indústria de software, como a gente conhece hoje, é muito nova.
E aí todo mundo ficou meio perdido, assim, eu vejo esses números assim, todo mundo ficou meio perdido, então a gente, é muito difícil você desenvolver um software profissional sem ter uma metodologia para gerenciar projeto, muito complicado. Nas outras organizações, aí nos outros setores, né, eu nunca trabalhei, não conheço muito bem, geralmente você vê isso só no uso, né, em empresas muito grandes mesmo, empresas já consolidadas que usam gerenciamento de projeto, que trabalham com esse foco em projeto. Na nossa área, se você quiser crescer um pouco mais que a sua cidade, um pouco mais que o seu bairro, se tu for fazer uma equipe aí com mais que 5 pessoas, tu não usar nada de gerenciamento de projetos, está enrolado. Então, acho que esse gráfico, uma das leituras, eu acho que é mais ou menos por aí. Exatamente por aí. Outro gráfico para enriquecer mais aqui, pessoal. Também outra notícia interessante. Porcentagem de organizações que citaram o item. Olha aqui, fizeram a pesquisa. Está lá uma quantidade mínima, pessoas que não possuem metodologia. E a imensa maioria, a metodologia é utilizada de fato. Uma metodologia em si é utilizada de fato dentro da organização, 40%. E outra, a metodologia é utilizada na maioria das vezes. Ou seja, 40% sempre usa realmente uma metodologia para gerenciar os projetos. E outros 40% utilizam corriqueiramente. Lógico que certamente, né, logo vão perceber que o melhor é utilizar uma metodologia para organizar os seus processos, todos os seus projetos para ter benefícios. É uma boa notícia, assim, mostrando que o negócio funciona, né? Que o pessoal não tem simplesmente criado a metodologia e guardado na gaveta. Porque o que é uma metodologia na organização? É um documento, um conjunto lá de coisas que você escreve, treina a sua equipe para fazer sempre daquela forma, né? Repetir uma série de passos, por exemplo, no nosso caso, que gerenciar projeto. Como que a gente gerencia projeto? Está lá no documento, é um manual, como se fosse um tutorial de como se gerencia projeto. Então, esse gráfico mostra que o pessoal não está simplesmente escrevendo, gastando um tempo estudando e colocando aquilo na gaveta, né? Isso. 40% está usando de fato e outros 40% usam na maioria das vezes e apenas ali 1% não possui metodologia. Então isso é algo importante, mostra que realmente tem que ser usado e o pessoal tem visto que na prática está dando certo. Isso. Já que está dando certo, vamos ver os benefícios que trazem a utilização de metodologias no gerenciamento de projeto. Os benefícios de uma metodologia de gerenciamento de projeto são incontáveis. Beleza, vamos lá aos benefícios então, né? Primeiro, diminuição do tempo do ciclo de vida e custos reduzidos. Pessoal, lembra, em alguma teleaula anterior, nós vimos que boa parte das empresas, das organizações, extrapolam o tempo destinado ao projeto? Outra boa parte, muito considerada, mais de 200 e tantos %, extrapolam o que foi estipulado financeiramente para o projeto. Está aqui, ó, benefício de utilizar gerenciamento de projetos, diminuição do tempo do ciclo de vida e custos reduzidos. Lembrando que nós vimos lá no ciclo de vida e também na área de conhecimento de tempo e custo, do tempo principalmente. A gente pegava todas as atividades, vieram lá do escopo, a EAP. Nós temos ali todas as atividades definidas, nós sabemos o que é necessário fazer para todo o andamento do projeto. O que a gente faz? Detecta, né? Primeiro, detecta quais podem ocorrer paralelamente, as que não podem, quais são dependentes uma das outras. A gente faz isso no papel primeiro, organiza tudo e vai ter o quê? O menor tempo possível para desenvolver o projeto. E como está tudo planejado, é só executar. Claro, se fez um bom planejamento, mas a metodologia permite isso. Fazer um bom planejamento, a execução e ainda abraça, caso seja necessário efetuar mudanças, tem lá pronto para efetuar as mudanças, replanejar e tocar o barco, caso ainda seja viável o projeto. Sim. Certo? Tudo isso está na metodologia, né? Tudo dentro da metodologia. Como planejar... André, imagina fazer isso sem metodologia nenhuma, cara. É dar um tiro no escuro, né? Já ia falar, tiro no escuro é que nem a repórter que foi cumprimentar o ceguinho hoje. No Não Sport tem TV. cabimento, certo? Vamos lá, segundo item aí, pessoal. Planejamento realista com grande possibilidade de atingir o cronograma proposto. Isso aí casa muito com o que o Marco estava falando no outro item lá, né? Então, se eu consigo, na minha metodologia,
me explica direitinho como que eu planejo as atividades, como que eu identifico as atividades, como que eu aloco as pessoas, como que eu trato a questão do, né, um cronograma não que extrapolou, mas uma atividade que saiu um pouco daquilo que estava planejado. Tudo isso está descrito na minha metodologia. Tudo isso tem lá o beabá, o passo a passo para o gerente de projeto, de o que ele vai fazer. Logo, ele está com a faca e o queijo na mão para ter um cronograma acertadinho, né? Vai começar no dia X e vai terminar no dia Y, tudo beleza. Se der algum problema no meio disso aí, provavelmente vai dar. Um funcionário vai faltar, uma máquina que estava precisando não chegou, um software que ia anexar no seu projeto que você comprou, demorou chegar, a licença, você não pôde usar, enfim, uma série de coisas pode acontecer. Mas a metodologia diz o que você vai fazer para resolver aquele problema. E aí, é certeza que se você seguir aquilo que está falado lá, você vai conseguir concluir o cronograma. Só um item aqui, aproveitar que eu lembrei. Veja bem, você criou... Veja bem não é muito bom de falar, né? Lembrei na hora. Veja bem, né? Vamos tirar o veja bem, né? Então vamos lá, sem o veja bem. A gente criou a metodologia, escreveu tudo lá. Na primeira vez que você roda, né? Vamos chamar de rodar, né? A gente está acostumado com esse termo na programação. Na primeira vez que você executa aquela metodologia, pode ser que você identifique que está faltando uma coisa ali. Não, aconteceu um problema sobre o cronograma que eu busquei na metodologia como resolver e ela não me falava. Né? Então, às vezes a metodologia ficou incompleta em algum item. Isso tem que ser documentado e corrigido na metodologia para o próximo cronograma, para o próximo projeto, para que não tenha mais problema no cronograma. Quem vai fazer isso? Né? Fazendo um gancho aí com a disciplina de qualidade. A equipe de gestão de qualidade tem que estar atento a isso aí e ter um contato com a equipe que está usando a metodologia para saber o que deu errado, o que precisa ser acrescentado, o que precisa ser melhorado. Metodologia, como eu disse, é um documento, mas é um documento que não pode morrer. Tem que estar vivo o tempo inteiro na organização. Tudo que acontece, tudo que é em termos de feedback, para melhorar ela, tem que ser disseminado, conversado e melhorado, atualizado o documento. É a transparência da informação. Isso é muito importante. Certo, pessoal? Continuando aqui, mais benefícios de curto prazo que são abraçados com a utilização de metodologias. Vamos acompanhar no slide aqui. Melhor comunicação quanto ao que é esperado de cada papel envolvido e quando é esperado. Pessoal, a gente viu, por exemplo, lá no PMBOK, sempre dando exemplo do PMBOK, né? Que existe uma área de conhecimento para tratar comunicação. Lembra que lá a gente identifica cada pessoa envolvida, cada interessado no projeto, qual o papel dele, qual o interesse dele dentro do projeto. Isso tudo para estabelecer a melhor comunicação. Quem com quem, quando, de onde vem a informação, qual a informação e como a informação será trabalhada. O uso de metodologia, como o PMBOK, traz transparência na comunicação entre todos os envolvidos e gera confiança. Isso já a gente chega lá, a longo prazo, gera confiança principalmente entre o gestor do projeto, entre o gerente de projeto e quem encomenda os projetos, o cliente, no caso, certo? Justamente. Está aqui já o feedback, sim. O André acabou de comentar. O outro item aí do slide, feedback, também a utilização de metodologia proporciona um grande retorno, outras informações para todo o projeto em si, sim, certo? Conhecimento, lições aprendidas, isso tudo porque tudo é documentado. A experiência é guardada, é documentada. Quando você chega em uma empresa, uma organização que faz uso de metodologia, tem lá a documentação inteira de projetos anteriores. Você vai, por exemplo, executar um novo projeto, fazer desde o início, desde da germinação do projeto, você já pode, por exemplo, pegar lá experiências passadas e saber, olha, o fornecedor tal, ele atrasa ou ele entrega o que não é conveniente para a gente. Você já risca esse possível fornecedor da sua lista de fornecedores, de possíveis fornecedores. A experiência passada vão permitir que você não caia nas mãos de fornecedores furados, por exemplo. Ou sim, outro tipo de experiência. Olha, fulano atrasa demais o projeto. Eu sempre fica doente. Sempre fica a mãe dele doente. Sempre morre no meio do projeto.
Sempre, não, mata a mãe. Tem cara que sempre faz, Sempre, inventa a pois é. mesma desculpa, tem que documentar pra gente tomar cuidado Documento com para ele. evitar ou colocar ele, caso o conhecimento dele seja muito necessário e não encontre ninguém mais com o conhecimento dele, pelo menos coloque ele em uma tarefa, um papel que não vai gerar atraso no projeto. Aqui tá. Assim, a questão dos objetivos, dos... Feedback, Não, da questão dos... conhecimento. Vamos voltar, né? Os benefícios a curto prazo, sim. os benefícios a curto prazo que a gente está falando aqui é pelo seguinte, por que dividir em curto prazo, né? Porque tem coisas que a metodologia já te mostrar ali, na hora que você implanta ela, você já vê ali que já deu alguma coisa de resultado, alguma coisa boa para você. Né? A questão da comunicação é de fato, eu já cheguei em empresas onde tinha metodologia, trabalhei em empresas que tinha metodologia muito bem feita, em empresas que não tinha, e a comunicação ali é impressionante como é melhor quando você tem as coisas bem organizadas. E a questão das lições aprendidas e conhecimento também, que isso fica documentado, como o Marco estava falando. Então, criei a metodologia, comecei a usar ela, de cara eu já vou ver isso. As pessoas vão se comunicar, vai ter menos problema e a gente vai ter mais informação para os próximos projetos. A gente falou brincando aí do cara que a mãe sempre morre, mas assim, quando você não documenta essas coisas, isso se perde. E aí todo projeto que você vai executar acontece o mesmo problema. Você fica lá dando murro em ponta de faca, já simplesmente documenta. Da próxima vez que for fazer, você já sabe que aquilo não vai acontecer de novo. Tá? Então esses são os benefícios a curto prazo. Quando a gente implementa a metodologia, também tem coisas que só vão acontecer a longo prazo. Então a gente não pode também achar que vai dar tudo certo logo de primeira. Melhor gerenciamento do risco que gera uma tomada de decisão mais qualificada. Isso aqui, a longo prazo, a gente já pode também pegar ali com base o feedback. Documentação, muita documentação. E o projeto em si, a metodologia em si, exige que você faça uma documentação de tudo, até para gerar conhecimento para uso posterior. Mas toda essa documentação, toda a visão completa do projeto que você tem, cronograma, EAP, plano de projeto, execução, tudo que você tem, permite que você tome decisões acertadas, porque você tem uma visão macro do projeto e possíveis riscos serão eliminados. Inclusive, eliminados ou contornados, Sim. seja lá como for. Mas isso é uma coisa que, a longo prazo, as pessoas vão enxergar. Os diretores, os gestores, as pessoas que estão em si, os clientes, vão enxergar, olha, sempre faz o projeto e dá certo, entrega no prazo e sem furar orçamento. Sim. A longo prazo isso vai gerar uma confiança tamanha que você vai ficar muito bem requisitado. Sim, essas coisas só vão acontecer a longo prazo. Isso não é a longo adianta prazo, você reconhecimento. criar metodologia hoje, aí pronto, amanhã a gente já tem uma decisão mais qualificada. Não, você só tem documento relacionado a um projeto que você fez, né? Como é que tu vai ter uma decisão tão qualificada assim? Então isso, talvez aí 1 ano depois, 2 anos, você esteja usando a metodologia, e aí é 1 ano, 2 anos mesmo, não adianta ser eufórico, achar que cria metodologia, pronto, temos qualidade a partir de amanhã. Não, não é assim. A coisa demora até você criar maturidade, né? Igual a gente vai envelhecendo, eu tô aqui com meus 20 e poucos, o Marco já está no 40 e pouco, 19, moço. ele tá mais maduro, mas a maturidade é com o tempo, não tem jeito mesmo. Um outro ponto que isso também vai aparecer a longo prazo é maior rapidez na entrega decorrente de controles mais rígidos, né? Então, com o tempo, seus projetos vão começar a ser entregues na data. Com o tempo, meu povo, não adianta. Criei a metodologia hoje, a tendência, né? Isso aí é um susto que a gente toma mesmo. Implantou a metodologia, a tendência é piorar, Marco. A tendência é a coisa atrasar um pouco mais, porque agora você está documentando, você está controlando, você está monitorando tudo. Antes você não contava com tempo gasto na documentação, Sim. se perde com formulário. O que eu coloco nesse campo aqui? Fazia de qualquer jeito, atropelava fases. Então, quando você cria a metodologia, a tendência é a coisa... De início, isso. Então, a longo prazo é que você vai começar a ter aí a maior rapidez na entrega aí, decorrência desses controles. Outros benefícios de longo prazo, pessoal. Aumento da confiança e satisfação do cliente. Aquilo que a gente vem comentando, batendo na tecla, né? Está cumprindo o prazo, está dentro do orçamento, a transparência da comunicação existe, o cliente vai gerando uma confiança muito boa.
Aí é aquela história, olha, eu quero esse projeto, mas eu só quero se for fulano que esteja gerenciando. Isso vai acontecer ao longo do tempo, pessoal, não é de imediato. A princípio, tem que conversar bem com o pessoal, olha, eu vou implantar essa metodologia, vai trazer esses benefícios. Por enquanto eu vou estar aprendendo. Pode ser que eu atrase um pouco no início, mas depois, benefícios diversos, certo? Outro benefício a longo prazo aí, o provedor auxilia o cliente no planejamento de ações estratégicas. Pessoal, vai ficar tão fina a comunicação, a confiança entre vocês e os clientes, que vai acontecer, sabe o quê? O cliente vai te procurar para que você dê palpites nas estratégias dele. Isso é interessante. Sim. O pessoal de TI começa a dar palpites, dicas, que vão direcionar as ações estratégicas da própria organização. E aí tem aproximações que são muito bem-vindas. Hoje em dia, a organização que não tem o setor de TI junto na parte de direção, estratégia, né? Na parte estratégica, ela está um pouco fora do rumo. Precisa se adaptar. É o que a gente vê, né, Marcos? Em todo planejamento estratégico de uma empresa, sempre convida um cara lá da TI. Geralmente, né, o diretor, o coordenador, mas eles sempre convidam. No caso de uma empresa que terceiriza esse serviço na sua organização, a tendência é que ele comece, né, a te convidar enquanto empresa para dar uns palpites aí no planejamento estratégico dele. É claro que isso aí também é com o tempo, não vai acontecer de uma hora para outra. Outro benefício aí também a longo prazo, comparações de desempenho tornam-se mais fáceis. Claro, você tem vários projetos executados, todos documentados, todos com métricas, prazos cumpridos ou não, dados de fornecedores, dados de colaboradores, dados do projeto em si. Você começa a fazer comparações e vai ter uma riqueza de informação que vai permitir que você analise já situações sem precisar chegar a elas de fato. Sim. Sempre tomando decisões melhores. Você já tem aquilo todo, é uma base de conhecimento para tomar decisão, vai ser uma coisa quase que natural na gerência do projeto, depois que isso estiver bem redondinho, a metodologia estiver funcionando. Então, assim, a gente está com um projeto com as características tais e tais e tais, a gente já tem assim uma base de 100 projetos que a gente desenvolveu, aí a gente consegue encontrar similaridade ali, nem que seja, né, no projeto como um todo, mas em vários módulos dele, consegue montar e tornar essas comparações assim fáceis para o dia a dia e permitir que você erre menos, né? Trabalhe com riscos controlados aí, porque você já tem uma base de conhecimento muito grande. Certo, mas nem tudo são flores, não é, André? Nem tudo são flores. Vamos ver o que diz o próximo slide, então, pessoal. E as flores de plástico não morrem. As flores de plástico não morrem. Eu parei de aguar minhas flores depois que eu ouvi essa música. Certo. As de plástico. Então, pessoal, a existência de uma metodologia de expressão mundial, no caso PMBOK, não basta para se alcançar a excelência em gestão de projetos. Ou seja, simplesmente pegar todo o arcabouço ali do PMBOK, bota de uma vez na organização, você vai alcançar a excelência? Não vai, excelência, né? Em documentação. Excelência em documentação. Pessoal, aos poucos você pode galgar degraus mais elevados para ter maiores benefícios que vão trazer para a organização mais lucro, menos tempo nas coisas e por aí afora, certo? Sim, acho que é uma das primeiras coisas que a gente falou aqui na aula. Eu tenho uma metodologia aí como o PMBOK, tem uma série de coisas que já estão estudadas, melhores práticas, usadas no mundo inteiro, da Europa, Estados Unidos, né? Primeiro lá, depois chegou aqui, então é uma coisa bem fundamentada. Mas, né, cada organização tem o seu tamanho, as suas peculiaridades, a sua regionalidade, não tem jeito. Então vou pegar aquilo e vou instanciar para o meu domínio. Então isso eu vou usar, isso eu não vou usar, isso eu vou usar, isso eu não vou usar. É dessa forma mesmo. E ainda tem que fazer adaptações de algumas coisas, sim. Que puxar para a sua realidade. Brasileiro, ele pega sempre foco na cultura nacional e fez essa adaptação. Sim. A gente viu na aula anterior, na teleaula anterior, certo? Outra coisa que, pessoal, melhores práticas, o que a gente tem para falar? Dentre as melhores práticas normalmente utilizadas como referências pelas organizações estão, olha só, pessoal, nós vimos o PMBOK, assunto de 3 teleaulas, certo? Vimos ali, ele possui 9 grandes áreas de conhecimento, diversos processos internos,
que vão dar a cara do projeto em si de maneira muito agradável. Quer dizer, agradável não seria a palavra correta, mas de maneira muito organizada. Você tem tudo ali organizado, tudo de acordo com o PMBOK. Só que ele não é único. Tem aqui, ó, no slide tem citado mais dois, Prince 2 e o ICB. São outros dois modelos de melhores práticas que trazem rico conhecimento e tem mais, pessoal. Esses três são os principais. Existem outros, tá certo? Vamos ver aqui o que é o Prince 2, pessoal. Prince 2, tá aqui o nomezinho em inglês. Fala em inglês aí, André. Em inglês? Vamos lá. Projects in Controlled Environments. Isso aí, pessoal. Projetos em ambientes controlados. Esse aqui foi desenvolvido no Reino Unido. Ele é muito difundido na Europa, partes da Europa, na Europa Ocidental e nos Estados Unidos. Ele foi desenvolvido por um órgão do governo do Reino Unido. E ele fez um excelente projeto, melhores práticas, com a realidade deles. Essa já é a segunda versão e é bem difundido por lá, certo? Geralmente acontece assim, pessoal. Esses modelos, só pegando um gancho, sai um pouquinho do Prince 2 ou é Prince 2? É Prince 2. Prince 2. Aham, Prince 2. A do United Kingdom. Isso. Então, assim, geralmente, o que os caras fazem? Eles não sentam lá e criam um modelo do nada, não. Eles olham o que foi feito nas organizações. Então, aqui o Marco está falando do caso do Prince 2 aqui, olharam como que as organizações estavam gerenciando o projeto e criaram um modelo deles. Outra sigla muito comum que vocês estão cansados de ouvir aí, que é o CMMI, quando nasceu lá na década de 90, que chamava CMM, também foi do mesmo jeito. Os caras não pararam, sentaram um dia e inventaram tudo aquilo, não. Olham as empresas, o que os caras fazem, o que dá certo, as famosas melhores práticas, documento, e aí todo mundo começa a seguir aquilo. Isso aí. O outro modelo que nós temos aqui é o ICB, International Competence Baseline. Esse aqui ele possui vários elementos, acho que, se não me falha a memória, 42 elementos que são organizados e eles são mais voltados para o gerente. Inclusive ele tem elementos que interferem no pessoal do gerente para direcionar os trabalhos dele. Isso também é bem interessante. Também é muito difundido em alguns países da Europa, sim, certo? É bom conhecer, pessoal, que existe, o PMBOK não é o único, ele é muito difundido, bastante conhecido, muito utilizado por diversas organizações, mas não é o único. Tem outros modelos, e é bom saber que existem outros. Vai que a organização, você arruma um trabalho numa multinacional e ela faz uso de um modelo desses. Você tem que saber que existe, tem que procurar conhecer outros modelos de vez em quando, até para adaptar a sua realidade outros modelos em si, sim, certo? Vamos lá, pessoal, importância das ferramentas. Eita, agora sim chegou a ferramenta. Agora chegou essa ferramenta. Primeiro ponto, claro, automatizar vários processos. Automatização é o foco, o objetivo de qualquer ferramenta, certo? De software. Permite entender efetivamente a agenda do projeto. Realmente essa figura não ficou boa, mas está aqui. Pessoal, automatizar várias coisas que podem acontecer. A ferramenta você vai alimentar. Ela tem várias coisas automáticas embutidas. Por exemplo, você diz lá, a etapa tal, um processo tal, começa daqui 3, 4 meses. Você não vai ficar ali todo dia. Falta 300 e poucos dias, falta 200 dias, falta 100 dias. Não vai ficar fazendo isso. Está ali na ferramenta. O dia que você quiser saber, entra na ferramenta e acompanha. Chegou o dia, passou batido? Não passa. A ferramenta manda uma mensagem de alerta. Olha, comece hoje o processo tal. Você tem esse retorno automático. Várias coisas são geradas automaticamente. Por exemplo, cada um dos colaboradores tem acesso à ferramenta de maneira transparente. As informações são transparentes. Ele acessa e pode ver, olha, eu estou atrasado na entrega de tal documento. Ele vai enxergar e todo mundo vai enxergar. Esse é um mecanismo até de cobrança sem ser tanta cobrança, não é? Todo mundo enxerga que eu estou atrasado. O que eu vou fazer?
ripa na chulipa para trabalhar, certo? E sem contar que se a minha atividade atrasa a sua, aí pronto. O cara já chega lá do cafezinho e fala, e aí, Marcão, pô, vai enrolar minha vida, hein, bicho? Acabar minhas férias, faz um negócio lá, cara. Por aí, pessoal. É claro que isso, né? Isso bem controlado, a gente fala brincando, o gerente tem que ter todo o domínio disso aí, né? Ele não pode deixar um colega cobrar o outro. Isso. Mas acaba acontecendo, né? Acaba acontecendo. E aí o gerente tira esse peso do gerente de ficar todo dia lá. A ferramenta com as informações já todas abertas a todo mundo e os alertes que ela pode mandar, né? Marco, falta um dia. Marco, falta 2 horas. Marco. Aí o cara já começa a se preocupar para trabalhar mais. Certo. Outro benefício de ferramenta também, pessoal, fornece diagramas e gráficos ricos. Tá tudo ali alimentado na ferramenta. O gerente ele tem o benefício de acessar a ferramenta e ter um gráfico. Toma decisão mais acertada. Sempre com o quê? A informação atualizada, porque todo mundo alimenta a ferramenta, está tudo atualizado. Um dos colaboradores cumpriu a tarefa, ele dá um checklist ali, manda a documentação para o gerente. O gerente já dá uma olhada na ferramenta, na documentação recebida e diz, está ok. Ele coloca ali na ferramenta, para todo mundo, já vai ter ali, ó, fulano cumpriu a tarefa dele, certo? Sim. Aqui, as ferramentas que são mais utilizadas são várias. 2 mais conhecidas, pessoal. Microsoft Project, bem caro, e tem o Dot Project, que é open source e roda em um browser. Ele é desenvolvido em PHP. Pessoal, essas são 2 mais conhecidas. Uma, bem cara, que você deve avaliar bem se o custo realmente vale. Sim. O investimento vai trazer benefício. Agora, um comentáriozinho. Todas as ferramentas que existem tentam chegar no mesmo nível dessa, da Microsoft. Microsoft Project, certo? Quem estiver curioso com outras ferramentas, pelo menos nomes para procurar, sabe a dica? Acesse o chat agora, que o Josequiel deu um monte de nome de ferramenta para gerenciamento de projeto, certo? Sim. O Project realmente é sumidade, né? Todo mundo fala do Project. Agora, reforçando aquele negócio. O Project é caro. Compra lá o Project, taca na sua empresa sem saber como que isso vai ser usado lá, vai ser jogar dinheiro fora. O Project tem ferramentas assim fenomenais, inclusive quando você consegue instalar o servidor dele, que você integra todos os projetos, né, e trabalhando nessa realidade hoje de desenvolvimento distribuído, né, em várias regiões, isso auxilia demais. Agora, se for de qualquer jeito, é dinheiro jogado fora. Certo? E características, caso você queira procurar outras ferramentas, algumas características são interessantes. Primeiro, aproveitar o máximo das tecnologias de rede. Acabou de falar o André, por quê? Pessoas hoje em dia trabalham em pontos diferentes do globo, sim, certo? Isso é normal, hoje em dia não tem como. Projeto de software. Isso, principalmente projeto de software. Cada um faz uma parte lá, um no Rio, outro em Curitiba, outro em Goiânia, você está em Goiânia, minha cidade, né? Palmas, enfim, não tem jeito. Hoje o desenvolvimento é distribuído mesmo. Então, se a ferramenta não der suporte a isso aí, você está enrolado. Já pula fora. Outra característica, fornece informações diferentes ao mesmo tempo. Está ali, diagramas, gráficos, acesso ao atraso, alertas, configurações diversas que você pode ter na ferramenta. Sempre para beneficiar, claro, o projeto, certo? Centralização de informações. Pessoal, informação replicada, isso gera problema. Em engenharia de software, isso deve ser evitado. Imagine, então, um projeto. Olha, você tomou uma decisão baseada em uma informação que está aqui, e a informação certa estava aqui. Aí dá um problema muito grande, certo? O cara vai saber, né? Pode gerar um atraso, pode gerar uma entrega que não era para ser entregue, pode ter diversas coisas. Então, informação centralizada, nada de replicar informações em diversos pontos, beleza? Justamente. Outras características de uma boa ferramenta. Base de dados única e integrada, exatamente o que a gente comentou. Interface amigável. Eita! Já pensou pegar um software que você não faz ideia, conhece a metodologia, mas não faz ideia de onde clicar de início? Só tem ícone. A ícone não tem significado nenhum pra gente que é brasileiro. E aí eu vou fazer uma propaganda da Microsoft. Não tem jeito. O Project, nesse sentido, quando você vai trabalhar com um monte de projeto integrado, é uma ferramenta que dá um suporte muito rápido. Porque o cara não pode perder tempo. Veja, ele está com 10 projetos para entregar, os caras espalhados geograficamente, ele precisa saber quem que está chegando, quem que está saindo da atividade.
Então, interface amigável é padrão, né? Toda ferramenta que a gente vai querer tem que ter interface amigável. Mas nesse caso, se o gerente de projeto ficar perdendo tempo para descobrir como é que usa a ferramenta, meu amigo. Como é que eu imprimo? Como que imprime? Onde é que vê o gráfico lá? Como é que eu faço saber o que o fulano está fazendo? Ah, não. Aí já pensou gerar um atraso no projeto inteiro por conta de interface? Sim. Então não tem jeito, certo? Outra característica aqui, gerenciamento integrado de usuários. Isso aqui, claro, o gerente precisa ter o controle, efetuar em si o gerenciamento dos colaboradores, sim, certo? Senão coloca o Marco 2 vezes lá, aí aloca ele 2 vezes para fazer no mesmo tempo e aí enrolou o medicamento de novo. Ou então, pior ainda, o cliente quer saber o andamento. Existe ali a ferramenta tem que permitir que um cliente em si possa acessar pelo menos para acompanhar o andamento do projeto. Sim. Já pensou cadastrar o cliente e ele ter poder equivalente ao gerente de projeto? Ele fazendo sacanagem, ele pode alocar tarefas, sim, para pessoas erradas, certo? Colocar tarefas que não foram concluídas, mudar o status. Enfim, isso aí, dizendo ele para gerar uma entrega mais rápida. Só que atrasaria tudo, criaria o caos, certo? Criação de políticas de segurança. Isso aqui complementa, né? Complementa tudo e tem que ter sempre em toda ferramenta hoje em dia, né? Sim. Tem muita gente... Ainda mais em rede, né? Tem muito adolescentezinho sempre procurando brechas por aí em sistemas para fazer sacanagem. Então a ferramenta certamente tem que ter segurança. Outras características. Integração com setores da organização. Isso aqui, quando a TI faz parte de outros setores da organização, sempre muito bem-vindo, certo? Elaboração e visualização da estrutura analítica de dados. Isso aqui é lá da parte de planejamento que ocorre mudanças sempre nos dados na estrutura analítica do projeto em si. Então, tem que ter para que o gerente, os colaboradores tenham uma visão macro do projeto. Tem conhecimento de o que está fazendo, o que já foi concluído, né? Isso mesmo. Para facilitar a comunicação. Por fim, acompanhar... Tinha ali envio de mensagem automática, a gente tinha comentado. E processo formal de aceite ou rejeição. Isso até nós comentamos que deve existir na ferramenta. E fornece relatórios de acompanhamento. Isso é o mais importante. Né? Certo. Sem relatório, a ferramenta que só tem entrada, né? Entrada em processamento. Ferramenta somente com entrada não vai dar andamento a nada. Nem permitir visualização, não tem jeito. Certo? Sim, certo. Pessoal, acho que o assunto da teleaula de hoje a gente finaliza por aqui, certo? Okay. Temos aqui 2 slides. Vamos ver. Primeiro era síntese da aula. Está aqui. E o último. Pessoal, hoje a gente está mudando uma página, né? Desejamos parabéns e sucesso a todos vocês que concluíram o curso. A gente fica aqui com muita saudade. Tem ainda alguns que precisam fazer outras disciplinas. Estamos aqui sempre. E tem aqui, pessoal, abraço para diversas pessoas. Pessoal de Almeida Santos e, claro, para o Josequiel, que contribuiu com o nome de diversas ferramentas. São Miguel do Oeste. Galera, abração para vocês em especial, mas para todos que nos acompanham e parabéns, né? Sim, parabéns, felicidade, boa sorte no mercado de trabalho aí, que vocês fiquem ricos e lembrem dos professores no futuro. Lembre da gente. Abração, pessoal. Tchau.